E aí, tudo bem? Esse é o Quadro Negro, um canal para falar de matemática. E nesse vídeo eu quero fazer como se fosse um start, um V0, para um projeto que eu sempre quis fazer, que eu acho que talvez agora seja uma ótima oportunidade de começar, que é ter a experiência de dar um curso de alguma coisa que eu acho interessante e tentar fazer o curso da maneira com que eu acho mais legal de ser feita. Como obviamente eu não tô fazendo no YouTube, né? Então não tô dando aula em nenhuma universidade, nem nada do tipo, eu posso fazer do jeito que eu quero. Então eu acho que eu quero fazer um curso mais completo possível. E sem mais delongas, esse vai ser um curso de álgebra. Vai ser um curso que na minha cabeça é o que você precisa saber de álgebra para você começar depois a entender teorias um pouco mais avançadas. Então eu pretendo começar falando de onde começa, pelo menos na minha cabeça, que é falando de grupos, depois falar de anéis, um pouco de corpos, depois entrar em outros aspectos de módulos também, esqueci, perdão. E depois entrar em outros aspectos que eu acho que podem ser interessantes, como por exemplo teoria de representações, álgebra homológica. Eu pretendo fazer tudo de uma maneira um pouco mais abstrata, no sentido de que assim, eu gostaria de definir as coisas de uma maneira mais abstrata. Mas eu preciso ter o cuidado de que isso não fique abstrato demais, então com certeza a gente vai ter exemplos e exercícios, mas de uma certa maneira eu já queria, por exemplo, falar de teoria de categorias. Então eu já queria logo no início falar, sei lá, tais coisas são categorias, etc. E sei lá, você consegue a partir disso falar da linguagem categórica sem muito medo, né, de não estar se fazendo entender. Então, eu acho que é isso que eu queria falar. Mas antes de começar o curso, esse vai ser só o primeiro vídeo, vai ser um vídeo só de introdução. Eu queria colocar mais ou menos algumas coisas que eu acho que são interessantes para como assistir a esses cursos, né? Porque querendo ou não, é um curso quando você vai fazer um curso numa universidade, ele tem um objetivo, ele tem você está fazendo ele enquanto aluno, né? Então você tem uma obrigação acadêmica com aquilo ali, você está estudando aquilo ali. E quando a gente vai falar de uma coisa que se faz um curso de matemática, e matemática mais sofisticada, mais avançada, eu acredito que seja interessante de você ter algumas coisas bem estruturadas na cabeça, bem combinadas, né? A primeira delas é o seguinte, eu vou tentar colocar bastante exercício, porque eu acho que exercício ajuda a gente a entender as coisas. Então, muitos dos conceitos, por exemplo, eu posso definir, sei lá, vou falar de grupo, vou definir grupo. Aí eu vou falar, por exemplo, vou dar alguns exemplos de grupos. Mas talvez no exercício apareça um outro exemplo de grupo que não necessariamente eu coloquei. Eu coloquei num dos vídeos anteriores. Então isso pode acontecer porque o meu objetivo não é exatamente cobrir todos os buracos, mas dar um overview para vocês do que acontece nessas áreas, né? Então, se por exemplo falar, não sei o que, de grupo de Edal, não sei qual é que é o grupo de Edal, é uma coisa simples, você faz um Google e realmente você acha milhões de coisas daquilo ali e sana a sua dúvida e depois volta pro vídeo. Eu acho que esse método, por mais que possa parecer que eu estou terceirizando o trabalho, eu estou fazendo com que a gente avance um pouco mais, porque ao invés de eu ter que ficar perdendo tempo
não que isso seja perda de tempo, né? Mas eu falo assim, eu gastando tempo em definir coisas que necessariamente vocês poderiam ver em outro lugar, eu estou gastando mais tempo falando de coisas um pouco mais gerais, né? Então é uma escolha. E eu acho que eu quis optar por essa escolha, quis fazer essa tentativa, porque eu acho que vai ser interessante. Ou seja, coisas que vocês às vezes poderiam fazer sozinhos, não faz sentido fazer aqui. Então, isso é uma outra coisa, eu vou tentar. Todo curso tem isso, né? Tipo, tal coisa deixa como exercício. E isso tem um motivo. Um dos motivos é a preguiça do professor, às vezes mesmo, tudo bem. E eu me incluo nisso. E o outro motivo é porque, às vezes, não vale a pena numa aula você perder tempo, você gastar tempo demonstrando alguma coisa que seria muito mais melhor aproveitada se você mesmo tentasse demonstrar sozinho. Então, ao longo do tempo, eu vou sempre falar isso. Isso é uma dica, inclusive, para as aulas mesmo. Quando seu professor fala assim, isso aqui deixa como exercício, provavelmente é alguma coisa que você não aprenderia se você visse ele fazendo. Você mesmo tem que fazer e se convencer de que aquilo ali é verdade para você realmente entender. E às vezes é só uma conta, às vezes é alguma coisa mecânica, mas você precisa fazer aquilo ali sozinho para entender, porque se ele te disser, você talvez não vai aproveitar tanto daquilo ali. Então a lógica para mim vai ser algo parecido. Eu vou tentar cobrir algumas coisas, mas tendo em vista que quando a gente fala de um curso de matemática, onde se você se propõe a ser um pouco mais profundo, com certeza você vai ter que ter uma parte de sentar e se convencer daquilo ali. Talvez essas são as duas coisas principais onde eu gostaria de comentar. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que, no geral, essa é uma experiência legal. Eu estou bastante animado para fazer isso. E eu acho, inclusive, que pode ser pedagógico, porque a gente tem poucas referências, na verdade, de cursos assim na internet. Eu só lembro, por exemplo, do canal do Thiago, Matemático, por exemplo, que faz uns cursos de álgebra computativa, que são bem legais e tal, mas, poxa, ele já é professor, então ele, pelo que eu sei, ele tinha um propósito acadêmico para aquilo ali, né? Então é um pouco diferente. Então aqui a gente está se propondo a fazer porque a gente gosta mesmo, né? Por diversão. E justamente por ser diversão, eu quero que seja um pouco o mais intuitivo possível e o menos maçante. Então, assim, demonstrações. A gente vai fazer demonstrações dos teoremas, mas não vai ser exatamente todo o teorema que eu vou colocar que eu vou demonstrar. Muito porque alguns teoremas, você conseguiria demonstrar sozinho, então você consegue sentar, ler a demonstração e entender, ou você mesmo fazer. Então não faz sentido fazer aquilo de novo, sabe? E outros, porque realmente a ideia não é ser exatamente um curso igual a um curso que você vê num curso de graduação, de mestrado e doutorado. É para ser talvez um complemento. Talvez se você está fazendo uma matéria de álgebra, você vai assistir esses vídeos, você vai ter um complemento da teoria e não exatamente um substituto, né? Eu acho que talvez ter um substituto pode até ser uma ideia, mas eu acho que talvez um pouco mais pra frente e por enquanto é uma primeira experiência e eu quero ter bem os pés no chão mesmo sobre o que eu estou fazendo. Então esperem isso e, por favor, interajam. Usem o espaço, né, dos comentários para poder falar, olha, esse vídeo está legal, olha, talvez você errou essa demonstração aqui, com certeza eu vou errar muita coisa, porque assim, né, a cabeça é meio zoada às vezes. Mas então falem, por favor, eu aceito, igual aquele meme, né? Aceito crítica, mas também não fico quieto. Mentira, aceito crítica sim, desde que, né, construtivas. Aceito elogios também.
Mas eu aceito opiniões e trocas de ideia mesmo sobre o vídeo, sobre a matéria. Se às vezes você vê alguma coisa interessante, se às vezes você vê algum exercício interessante e fala, olha, talvez uma sugestão, você pode tentar fazer esse exercício e gravar um vídeo, me manda. Tem meu Instagram também nos links do canal, me manda no Instagram. Olha, eu achei legal isso daqui. Lógico que eu não vou conseguir fazer todos os exercícios e também não é uma obrigação assim, tipo, esse exercício aqui meu professor deu pra mim pra poder entregar, faz ele aí pra eu copiar. Não. Não é assim, mas às vezes vê um exercício interessante, quer debater, tem uma ideia, coloca lá e a gente vai discutindo, porque a ideia é ser o mais plural possível. Então é isso e vamos nos divertir. Valeu. 1 hora depois. As vozes da minha cabeça falaram demais e eu esqueci de falar de uma coisa muito importante no vídeo anterior, que era a questão das referências. Eu não vou seguir uma referência só, eu vou seguir 4 referências. Eu vou falar quais são agora. Então não vai ter meio que uma coisa pra você seguir, sabe? Isso é bom e ruim. Mas eu gostaria de ter algumas coisas que eu gostaria de falar e nenhuma delas está num livro só. Então, sem mais delongas, o primeiro livro que eu vou usar é esse daqui, que é do Papai Tem Ganho. Esse daqui pra mim é a Bíblia dos algebristas. Esse livro aqui eu gosto muito dele. Eu lembro que eu me presenteei com ele de presente de aniversário há, sei lá, uns 3 anos atrás. Eu até coloquei um adesivozinho de gato, de um gatinho chorando, porque eu amo esse livro. Esse livro ele é muito bom porque, pra mim, ele, como o próprio nome diz, álgebra exemplar, então álgebra através de exemplos. Os exemplos dele são realmente muito bons e ele faz a teoria utilizando... Eu acho que a linguagem com que ele utiliza é muito bacana. Um ponto negativo é que, primeiro, algumas coisas não estão neles, algumas coisas que... Ele fala de bastante coisa, então pra mim esse livro ele cobriria um curso de álgebra a nível de mestrado, mas ainda faltaria algumas coisas. Nem tudo que está nesse livro aqui eu vou cobrir, então a partir, por exemplo, de extensão de corpos, provavelmente não vou falar quase nada, teoria de Galois, não que não seja importante, porque realmente a gente vai usar menos, então a princípio eu não vou fazer assim de primeira, mas é importante. Então essa parte de teoria de Galois, essa parte, por exemplo, que fala de módulos sobre domínios de ideias principais, é uma coisa que eu meio que vou só comentar, eu não pretendo falar exatamente, ficar falando de domínios principais e domínios de faturação única, domínios euclidianos e coisas do tipo. Tem vários motivos pelos quais eu não vou fazer isso, mas um motivo é porque realmente não acho legal, assim, eu não gosto. Eu acho meio chato. Então eu vou fazer só o que realmente foi muito necessário isso. Mas assim, quem quiser aprofundar tem outros livros interessantes. O segundo livro que eu vou usar é esse aqui, Advanced Modern Algebra, do Rotman. Para quem já estuda um pouco mais de álgebra, sabe que o Rotman tem um livro de álgebra homológica, que é um livro, talvez um dos principais livros que tem de álgebra homológica dele, do Weibull. Então esse livro é muito bom. Então, por que eu gostei desse livro? Porque ele é um passo para você entender o livro do Rotman de álgebra homológica. Porque, como é o mesmo autor, ele utiliza a mesma linguagem, a mesma notação, então as mesmas ideias. Literalmente, muitas coisas que estão escritas naquele livro estão escritas aqui, só que de uma maneira ou com um texto um pouco mais fácil. Então esse livro aqui também vai ser muito bom, principalmente a parte de
módulos, né, de módulos, porque ele usa a categoria dos módulos mesmo para poder falar de tudo. Então, esse livro é bastante interessante por causa disso. Tem um terceiro livro, que é esse aqui, Introduction to Abstract Algebra, do... Peraí que eu até esqueci o autor. É Neil Shokson. Eu nunca sei falar o nome desse cara. Esse livro aqui eu gosto muito dele porque quando eu fiz a disciplina que falava de anéis, eu usei esse livro. Então eu meio que aprendi com ele, então eu meio que criei uma dependência dele de... se eu não entender alguma coisa de outro livro, eu sei que se eu pegar ele eu vou entender. Então, por exemplo, essa parte de domínio de ideias principais, etc., para mim a melhor parte, a melhor explicação sobre isso, sobre esse assunto, está nesse livro. Inclusive porque ele vai construindo aos poucos, ele vai meio que refinando o conceito até chegar naquilo ali que ele quer. Então, para mim, esse livro é muito bom. Então, esse é o terceiro livro. O quarto livro, eu não estou com ele aqui impresso, eu inclusive gostaria muito de imprimir ele, vou fazer isso depois. Chama Álgebra Chapter Zero. Esqueci o nome do autor. Droga, esqueci o nome do autor. Mas esse livro, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar ele muito fácil. Ele... Se você quisesse, você podia fazer tudo por qualquer um desses livros, né? O Algebra Chapter Zero, ele também é nessa mesma pegada, só que ele constrói de uma maneira realmente categórica. Então, assim, grupo para ele é um conceito categórico. Então, já entra com um salto de abstração muito grande. Que para mim, eu acho que, para mim que já sei grupos, é legal. Mas para a pessoa que acabou de aprender o conceito de grupos, para mim é um pouco difícil. Porque já é difícil você ter que abstrair o conceito de grupo. Aí você tem que abstrair para poder pensar que o grupo, não sei o que, é um grupóide com um elemento, com um só, onde os elementos são invertíveis, alguma coisa assim. Aí já é muito mais complicado. Então eu particularmente acho que fazer tudo por ele seja um pouco antididático. Porém, eu vou usar ele para poder fazer essas referências quando eu quiser falar de coisas que envolvem teoria de categorias, etc e tal. Porque eu acho que quando a gente entende esses conceitos, por mais que eles sejam abstratos, a gente consegue ter uma visão muito doida de tudo, assim, sabe? Porque você passa a enxergar coisas, ao invés de você ficar preocupando em ter que entender como que aquele conceito funciona, você entende da maneira categórica e aquilo ali já sai de uma maneira muito fácil. Isso é uma experiência pessoal, então eu queria trazer essa experiência pessoal. Eu aprendi muita matemática de um determinado jeito, e aí quando eu fui entender como essa matemática funcionava da maneira categórica, eu vi que ela fazia muito mais sentido. E aí a teoria de categorias, ela virou não uma coisa que pra mim antes era meio que muita abstração e pouca ideia, para uma coisa que de fato ela, por mais incrível que pareça, por mais abstrata ela seja, ela é muito concreta. As ideias, elas aparecem não só na álgebra, mas aparecem na geometria, já aparecem na topologia principalmente, e isso daí eu acho muito legal, e eu queria muito capturar a essência dessa ideia também. Então, são esses os livros, eles são fáceis de achar, né, todos eles. Vou colocar na descrição do vídeo o nome certinho, vou tentar achar um link para Amazon, alguma coisa assim. Vocês sabem onde encontrar isso, eu não preciso ensinar ninguém, mas encontrem e vejam que são livros bem legais para poder trabalhar também, beleza? E é isso, valeu!